Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que estão acontecendo aí com maior frequência em relação a crianças que não foram alfabetizadas e estão fora da idade de alfabetização, fora da idade, né, com questões de alfabetização em séries após o segundo ano. Né? Então, nesse vídeo aqui eu vou abordar para vocês alguns assuntos que são desse tema e vou sugerir duas soluções, no final, na verdade, três, para que vocês possam lidar com essa questão em sala de aula, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês podem aproveitar enquanto eu arrumo aqui os slides e se inscrever no canal, que a gente sempre traz temas relevantes, mesmo porque eu sou autora do livro Neurogênese da Alfabetização. Então, eu conheço a alfabetização de dentro para fora, né, com muita propriedade. Sou especialista nessa área, em algumas outras, né, mas essa daí é muito especial para mim. E isso vai facilitar muito sua jornada, essa inscrição, porque quando a gente tiver vídeos novos, você pode receber a notificação se você tiver ativado o sininho. Além disso, curta o vídeo, gente, para eu saber se foi um vídeo com um tema bacana e compartilhe o vídeo nas suas redes, aí nos seus grupos, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, porque quanto mais pessoas tiverem, menos crianças chegam mal alfabetizadas no terceiro ano, né? Nesse vídeo, a gente vai tratar de três assuntos principais. Eu vou falar qual é essa tal de idade certa para alfabetizar e por quê. O que acontece se a alfabetização for adiada e como contornar essa dificuldade. Daí vocês vão reparar que aqui no cantinho dessa linha do tempo do vídeo, eu coloquei uma estrelinha, porque no como contornar a dificuldade, eu vou dar duas dicas e a gente tem uma terceira dica extra. Então, fiquem até o final, porque vai ser assim precioso, né? O que que é essa idade certa para alfabetizar, né? A gente fala sobre idade para alfabetizar, mas será que você sabe realmente qual é e por que que essa idade acontece? O que que vai, por que que eu trouxe esse assunto da idade certa? Porque às vezes você fala com um psicólogo e dentro da aprendizagem da psicologia, ele vai te falar que a criança só está pronta para alfabetizar depois dos 7 anos, porque ele vai analisar a parte psicológica. Gente, o especialista da alfabetização não é o psicólogo, sabe? Não é a fono, não são os profissionais complementares. O profissional da alfabetização é o pedagogo, né? Então a gente não tem que ficar ouvindo outras áreas nesse momento. A gente precisa assumir a responsabilidade de saber qual é a idade de alfabetização e por quê. Como eu falei para vocês, eu escrevi um livro sobre esse assunto que eu nem trouxe aqui nos slides, porque eu nem ia falar, daí eu resolvi falar, que é o Neurogênese da Alfabetização. E nesse livro de 200 páginas, quase 200 páginas, acho que é 194, eu vou explorar todos os aspectos, os métodos, as hipóteses, por que que isso acontece, como que é a formação neural e todas essas questões. Mas você precisa conhecer tudo isso para chegar nessa resposta. Qual é a idade certa? Que eu vou trazer aqui para vocês resumido, ok? E uma coisa importante é que, mesmo sendo pedagogia, você não pode estar com dúvida sobre a cidade, ou falar, eu acho que deve ser tal idade. Não. A gente já tem no nosso cérebro uma idade estabelecida para isso, inserido na cultura, inclusive do país, porque de país para país, a idade, a faixa etária é parecida, inclusive, né? Não tem isso de ser em tal país a partir de 10 anos, em tal país a partir de 3, não existe. A gente já tem essa faixa porque ela é determinada biologicamente. Então, eu coloquei aqui um marco dos 3 aos 7 anos de idade, que é uma idade limite para a criança ter a base de alfabetização, né? Então, você já sabe aí que a idade certa vai até 7 anos. Mas notem que eu coloquei em vermelhinho o 3 anos de idade. Vou explicar por quê. Algumas escolas fazem esse estímulo com 3 anos de idade, mas essa é a faixa etária que a criança está formando a arquitetura cerebral. Nossa, Janaína, começou a falar difícil.
Gente, não tem nada de difícil, está dentro da neuroeducação e da pedagogia, e você tem que saber isso se você está formado em pedagogia. Não que a faculdade tenha que falado, mas a gente já sabe que faculdade não dá formação completa para nenhuma profissão. Então, você se formou, é sua obrigação, enquanto profissional, pesquisar sobre esse tipo de assunto, né? Então, a arquitetura cerebral é a parte física do cérebro que biologicamente ela vai se formando. Com 3 anos de idade, a criança tem o dobro de interações do que um adulto tem. Mas a gente também tem uma finalização desse cérebro sendo formado. Por isso, por exemplo, que a gente não lembra nada que aconteceu até os 3 anos de idade, porque é aos 3 anos que finaliza o cérebro formar a memória da criança, a área de memória ali de longo prazo. Então, a gente não tem como saber nada para baixo dos 3 anos, porque a gente nem tinha essa área no cérebro, né? Imagina você alfabetizar uma criança a partir de 3 anos que nem tem essa área de longo prazo formada, né? O que pode acontecer é você dar alguns estímulos que mais tarde vão fazer a diferença. É diferente. Então, nesses 3 anos de idade, a gente trabalha, então, o quê na escola? Momentos de experiência sensorial, porque ele precisa conhecer o corpo e como o corpo dele funciona. Emocional, porque ele precisa ter estabilidade para algumas situações. E motor, porque eu preciso de coordenação motora funcionando na hora de alfabetizar. Né? Isso do ponto de vista aí da alfabetização. A gente tem outros itens que podem ser explorados, tá? Aos 4 anos, a gente vai ter uma mudança. O estímulo visual, ele vai dar um super pulo no cérebro. Então, a criança vai ser capaz de atribuir significado a desenhos. Até os 3 anos, se ela fizer um desenho, vocês vão ver que ela vai fazer um rabisco, porque ela não tem nem coordenação motora e nem significância de desenho. Com 4 anos, o desenho já começa a tomar um significado. Então, isso quer dizer o quê na alfabetização? Que se eu começo a mostrar as letras, o nome, a criança começa a atribuir um significado para aquilo. Ah, aquela é a escrita do adulto. É uma das hipóteses que ele vai ter. Então, eles começam a simular escritas, que é quando a gente tem aí a fase pré-silábica, que começa já quando a criança imita ou até usa as letras do nome para imitar a escrita do adulto, né? Então, aí a gente já tem uma possibilidade de início de alfabetização. Não vai prejudicar em nada a criança, tá? Não vai abalar o psicológico, não vai dar problema grave depois. Na verdade, é a faixa etária super adequada para esse tipo de trabalho. Vou esperar a moto passar. Vocês viram que eu tô com fone, né, gente? Eu tô com fone porque eu tenho feito os vídeos na sacada e a rua, ela tá com uma obra. Então eu coloquei o fone para poder amenizar, mas passou uma moto, não sei se vocês ouviram, ela deu uma abalada aí na tensão da coisa. Com 5 anos, a gente passa de estímulo visual para cognitivo, né? E daí eu estou explicando tudo isso, você pode falar assim, ah, mas eu sou de Fundamental 2, então isso não me interessa. Interessa sim, porque você pode receber um aluno não alfabetizado que vai ter uma dessas etapas queimada. E se você não sabe que essas etapas existem, você não tem como solucionar a questão. Então, é responsabilidade, sim, de qualquer professor de qualquer faixa etária de infantil e fundamental, inclusive até 9º ano, que a gente está recebendo crianças de 9º ano com essa defasagem. E no final do vídeo eu vou comentar novamente sobre esse assunto. Estímulo cognitivo, porque a maturidade cerebral para o início da alfabetização está acontecendo com 5 anos. Tem criança que aprende antes? Tem. Uma faixa pequena, e vai depender do estímulo sensorial, emocional e motor que foi feito com 3 anos de idade. Isso consegue trazer mais para trás, né, mais para idades precoces a alfabetização. No caso dos 5 anos, a gente já consegue aí que a criança até avance na hipótese, chegando inclusive à hipótese alfabética, ou até uma leitura inicial aí de palavras mais simples. Não é prejudicial ao cérebro, como eu falei para vocês, a única coisa é que nessa faixa etária dos 5 anos, como as crianças já atribuem aos 4 significado aos desenhos, quando chega no 5, sim, elas conseguem atribuir significado à leitura e à escrita.
porque a maturidade cerebral vai permitir com que o lobo occipital, que já está formado, que é o da visão, o estímulo visual, ele consiga ser refeito para a alfabetização, porque não é um processo natural a alfabetização, ele precisa da parte acadêmica. Se esse estímulo acadêmico for mal feito, a criança também vai ter uma má alfabetização, que também vai dar problema lá na frente, né? Com 6 anos, a gente tem a alfabetização e com 7 também. Só que com 6 anos, a gente tem a capacidade de absorver a base da alfabetização. Então, minimamente, essa criança tem que sair para os 7 anos de alfabética. Se não saiu e não tem nenhum transtorno neurobiológico, é porque o professor tem dificuldade em alfabetizar, gente. Não tem isso de sala lotada, sabe? Ah, daí vocês vão me crucificar, né? Porque sala lotada, porque, gente, eu já tive 35 alunos no primeiro ano e alfabetizei todos. Pelo menos chegaram ao alfabético. Então, vai aí do seu conhecimento da alfabetização, de como você utiliza os métodos em qual momento e como você organiza o layout de sala. Porque se você for dar aula um atrás do outro, a mesma atividade, realmente você não vai alcançar tudo. Você sempre vai ficar uma criança para trás, né? E olha, foram muitos anos, aí 21 anos de sala de aula, tô falando com propriedade, tá? A gente tem capacidade de absorver a base da alfabetização, então minimamente alfabética essa criança sai, e com 7 anos a gente consegue refinar. Vai acabar aqui? Não. Mas com 7 anos é a idade limite, biologicamente falando, para essa criança estar alfabética. Se isso não acontecer, ó a coceira do alérgico, isso vai acarretar problemas com 8 anos de idade e isso vai perdurar por muito tempo na vida da criança e de todos os professores. Vai ser a caca eterna, né? Se algum dos professores que essa criança pegar não tiver um tipo de capacitação como essa que eu estou dando agora. Então, aqui não é assim porque eu acho que é assim. É porque a ciência diz que é assim, gente. É fato, não é mito, tá? E a idade certa, além desses fatores biológicos evidentes que eu deixei ali para vocês, sem margem de dúvida, a gente ainda tem as janelas de oportunidade para a faixa etária mostrada. Então, o que que vai acontecer? As janelas de oportunidade são períodos da nossa vida que a gente aprende mais fácil alguma coisa. Por exemplo, até os 10 anos de idade, se a criança está exposta ao segundo idioma, ela vai ter muito mais facilidade com qualquer idioma depois. Até os 7 anos de idade, se a criança realmente foi trabalhada a questão motora, para corte de tesoura, né, recorte, para a escrita, ela vai ter maior facilidade de absorver. Se o trabalho for feito depois, vai parecer que ela tem um empecilho na mão, porque não vai dar tão certo, sabe? Vai ter alguns problemas aí pelo meio do caminho. Então, o ideal é que essa criança ela tenha esse estímulo até os 7 anos. E a alfabetização vai acontecer a mesma coisa. E quais são as faixas etárias? Aquelas que eu acabei de mostrar para vocês, naquele jeitinho. Se um professor pula uma fase daquela, que a gente tem, por exemplo, educação infantil que só brinca até 5 anos, né? É tudo muito lúdico, muito, muito lindo, são unicórnios e paraísos, mas a pessoa, às vezes, por causa até da instituição escolar, fica só nessa questão de ludicidade e deixa para trás essa questão do registro. Ele é sim necessário porque faz parte desse fator biológico. Se não for feito, ainda que como estímulo inicial, a criança vai ter problema no primeiro ano, com certeza, mas ainda é recuperável. Não totalmente, porque algumas experiências foram tolhidas da criança, mas é possível. Se o professor tiver formação, né? Porque se mandar repetir sílaba e letra vai ficar difícil, porque vai dar a impressão de estar alfabetizado, mas aí vocês vão ver a caca do terceiro ano na interpretação, que é parte da alfabetização, né? Bom, e o que que vai acontecer se isso for adiado? A gente vai pegar aqui 3 fatores: a criança, o professor e a escola.
Para a criança, ela não vai ter a mesma facilidade, como eu acabei de afirmar, porque o período biológico e social dessa criança já passaram. Social, gente, porque ela vai ver que todos os alunos da classe dela sabem ler e escrever, menos ela. Ou ela e o colega, ou ela e um grupo de 4 crianças. O que que isso vai acarretar? Sentimento de fracasso, e isso é poderoso na aprendizagem. Ela já vai internalizar que ela não consegue, dependendo ainda mais de como isso foi tratado até ali. Então, assim que ela toma essa consciência, daí lascou mesmo. A coisa vai ficando cada vez mais difícil, sabe? E daí isso é bem preocupante. Para o professor, a gente não sai com formação adequada para resgatar período perdido da faculdade. Isso não faz parte do nosso currículo. Além disso, acaba acarretando aí o acúmulo de tarefas. Então, professores com pedagogia não saem preparados para recuperar aluno que não foi alfabetizado. Aliás, tem professores que saem com a ilusão, gente, porque se você fez pedagogia, você está sujeito a. Então, aceita que dói menos, tá? Você sai sujeito a pegar crianças não alfabetizadas em 4º e 5º ano. Mesmo que você diga assim, eu nunca vou pegar 1º ano porque eu não sei alfabetizar. Se você tem essa mentalidade, nem põe o pé na sala de aula, porque pode acontecer com você, sabe? Pode ser que você tenha a sorte, né? Sorte porque assim, faz parte da sua profissão. Então você deve esperar que aconteça isso em algum momento. Mas se você tiver a sorte de não pegar, porque você tem muito medo e aconteceu de você não pegar, ótimo. Mas não crie a ilusão que isso não vai acontecer em algum momento, tá? Professores de Fundamental 2, a mesma coisa. Não tem formação para isso para vocês. Deveria. Ter uma aula de como eu faço para resgatar o aluno que não teve aprendizagem antes, né? Para vocês entrar preparado. Mas como não tem, você deve estar consciente de que pode acontecer com você. E nesse caso, eu vou sugerir uma coisinha daqui a pouco, tá? E em relação à escola, gente, não espere que a escola tenha estrutura para isso, que ela não tem. Ela vai dar o livro didático do ano série, então ela vai ignorar que essa criança não passou de ano, teoricamente, ali cognitivamente. Ela não tem profissionais preparados, porque a gente não é preparado para isso na faculdade, e também não vai ter estrutura para poder pagar um profissional a mais, muitas vezes, né? Às vezes a gente tem um reforço ali, que daí um reforço, no caso, nem sempre tem o profissional preparado, mas eles dão esse período aí que pode ter a chance de, se o profissional for adequado. Mas muitas vezes a gente sabe que a realidade é diferente. Às vezes o profissional que pega é aquele que precisa de monetário, às vezes é um professor de outra área que pega, nem tem especialização em alfabetização, para poder complementar a renda, né? A gente sabe que isso não é o adequado para, a menos que seja feita uma capacitação aí por meio da gestão escolar com esse profissional, que a gente sabe que também não acontece, porque tudo é lindo no papel, mas na prática a gente sabe que tem 1,5 milhão de problemas. A gente tem 2 milhões de professores e 1,5 milhão de problemas nas escolas, tanto particular quanto pública. Ainda mais quando a gente fala dessa exceção, que é a criança que não aprendeu, né? Na verdade, em lugar de olhar para a criança, a gente deveria olhar para o profissional que estava no 1º ano dessa criança, ou até no infantil. Bom, como que eu contorno essa dificuldade? Que é o que eu acho que você estava esperando o vídeo inteiro. Mas se você pulou o vídeo para chegar aqui, eu vou te falar que não vai fazer sentido sem o resto, tá? Então, eu sugiro, se possível, você despender 10 a 15 minutos para assistir o que está antes disso, para você poder realmente entender como contornar a dificuldade, porque sem a origem, você não resolve o problema. A gente tem 2 meios aí. Um deles é estabelecer uma rotina de trabalho com as crianças que estão com dificuldade de alfabetização. Então, não adianta você fazer um tsunami no meio da sala
e tentar alfabetizar a todo momento essas crianças, tá? As crianças de 4º ano, que você precisa dar o conteúdo lá. Navegações, fungos e bactérias, trabalho no campo, na cidade. Não tem como você trabalhar isso e alfabetização ao mesmo tempo. Então, o que que você faz? Você estabelece uma rotina de trabalho. Você pode ter, por exemplo, um aluno tutor para cada uma das crianças que estão com dificuldade de alfabetização. Não para ensinar elas, mas para poder direcionar melhor onde elas têm que escrever e quando for solicitado texto coletivo, por exemplo. E você vai estabelecer minimamente 3 vezes por semana um horário de 50 minutos para essa criança poder fazer uma atividade focada na alfabetização. Porque se ela não aprendeu em 3 anos, que é 900 dias, né, vamos dizer, vai dia letivo, são 600 dias letivos, mais ou menos. Você imagina, em um semestre, ela trabalhar uma vez por semana, não vai alfabetizar absolutamente nunca, né? Então, 3 vezes por semana é o mínimo que você vai dedicar para essa criança, ou para esse grupo de crianças, dentro da sua rotina de sala de aula regular. E nesse período, você vai fazer com que os seus outros alunos façam atividades regulares, mas de reforço. Então, são coisas que eles já viram, que eles já sabem fazer e que você só está melhorando. Enquanto esses daí você trabalha em grupos separados para alfabetizar. No caso do Fundamental 2, a gente pode falar com o gestor, com o coordenador, para ver como que vai ficar. Então, se a dificuldade é em língua portuguesa, a gente tem aí professor de português com 5 a 6 aulas, vai ter que ser feito um esquema com ele. Não que eu estou eximindo a responsabilidade das outras matérias, tá, gente? Os outros professores têm que entrar como equipe de trabalho nesse momento. De alguma forma que o gestor é a responsabilidade dele falar. Mas o professor de língua portuguesa, que tem 5 a 6 aulas na grade, pode conversar com o gestor para dedicar uma aula só à alfabetização. Ah, Janaína, mas eu fiz letras e não tenho formação para alfabetização. Gente, então a sua faculdade foi muito ruim, porque eu fiz letras e não tinha uma matéria alfabetização, mas tinha uma matéria linguística que me torna apta a lidar com esse tipo de coisa, né? Se você não tem essa base, revise suas aulas de linguística, porque ali, embora não tenha alfabetização, a partir dela você consegue se capacitar para, se você ler sobre o assunto, tá? Naturalmente, você vai ter que ler sobre o assunto, porque, como eu falei, a faculdade não é a sua sepultura, você precisa continuar depois disso, né? As outras matérias, o que que pode fazer? Um esquema da escola colocar uma aula para o professor trabalhar todas as crianças que não são alfabetizadas nesse momento, e dentro dessa rotina colocar uma aula extra, por exemplo, de estudos sociais, de história, geografia, para que o professor fique com os alunos regulares, pode até fazer rodízio desse professor para uma aula extra. Então, enquanto os alunos estão numa aula extra daquela matéria, os demais que não estão alfabetizados estão com o professor de português, tá? Ou de matemática, porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro do repertório de alfabetização, que são 13 itens do infantil, que eu não falei nesse vídeo, mas eu tenho em cursos no clube de membros, a gente tem itens matemáticos que vão fazer diferença também para o professor de matemática. Então, a gente tem um item que se chama alfabetização matemática, que é lá da faculdade do professor de matemática. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Que eu não fiz matemática. A segunda forma é identificar a hipótese de escrita da criança ou do adolescente e criar um modelo de trabalho com bloqueio de alfabetização. Sem essa informação, hipótese de escrita, você não consegue fazer absolutamente nada para essa criança avançar. Não adianta você entrar em contato com a gente e falar, eu queria material para o meu aluno de 7º ano que não está alfabetizado. Esse não está alfabetizado tem 2 bilhões de possibilidades para ele não estar alfabetizado. Pode ser que ele não esteja lendo e você acha que ele não é alfabetizado. Pode ser que ele não esteja mesmo alfabetizado, mas eu preciso saber a hipótese.
Pode ser que ele esteja com erros de ortografia e você ache que ele não está alfabetizado, porque são coisas diferentes, sabe? Então, a gente tem um bilhão de possibilidades. Se na sua escola você está dentro da área de Fundamental 2, o que você vai fazer? Você vai solicitar ao gestor que seja feita uma avaliação de hipótese de escrita nessa criança, porque isso é uma avaliação validada desde os anos 70 cientificamente, e não pode ser outra. Eu não posso chegar com uma avaliação que eu acho que é de alfabetização e fazer. Tem que ser a alfabetização de hipótese de escrita, porque só ela vai ser um documento oficial. A partir desta informação, você consegue informações para alfabetizar a criança, tá? E essa questão que eu falei de trabalho com bloqueio de alfabetização, você precisa criar um modelo de trabalho que parta da dificuldade da criança, ela não sabe ler. Você vai investigar qual é o bloqueio, ou seja, ela não sabe ler porque ela não localiza, ela não sabe ler porque ela decodifica e não faz mais nada, ela não sabe ler porque ela interpreta, mas não faz inferência, ela não sabe ler porque ela não identifica ideia central. Qual que é o problema? Você precisa saber identificar o problema para poder encontrar a solução, senão você não vai chegar nunca mesmo. E daí isso chama trabalho com bloqueio de alfabetização. Tá? Esse é o nome profissional da coisa. Você pode, enquanto profissional da área, enquanto profissional aí, ou da pedagogia, ou das licenciaturas, encontrar uma forma de trabalho, você é o profissional, você estabelece uma forma de trabalho para poder lidar com esse bloqueio. Mas a gente vai dar uma solução extra se você tiver essa dificuldade de encontrar, tá? Lembra que a gente não tem formação para lidar com as falhas de alfabetização? Ninguém está imune de receber crianças com dificuldade de alfabetização. Então, se conscientize, que é o que eu falei aí durante o vídeo. Sua faculdade não preparou você para isso? Normal, gente. Nenhum profissional sai pronto da faculdade para esse tipo de questão. Estude. Você escolheu essa profissão, faz parte da profissão você ter formação constante. Seja oferecido pela instituição ou não, gente. Instituição não é seu pai que vai direcionar seu estudo. Você é o profissional, você precisa ser responsável pela sua carreira, tá? Se você é alfabetizador, faça direito seu trabalho. Então, aqui é um recado para quem está lá até os 7 anos. Muitas pessoas vão depender do seu trabalho, então seja responsável. Não dá para falsificar a alfabetização. Eu vou até criar um termo aqui. A gente tem a alfabetização bem feita e a alfabetização fake. A fake é que o cara acha que alfabetizou, mas ele ensinou a criança a memorizar sílaba e letra. É diferente, tá? Ou se não, a memorizar som, que agora é a novidade aí da coisa há alguns anos, né? Se você não sabe fazer esse trabalho de bloqueio de alfabetização, a gente tem um modelo pronto para trabalhar com isso, tá? A gente tem um curso chamado Meu Aluno Não Está Alfabetizado. E agora? Esse curso está lá para os membros do clube do YouTube, que é o Membros Raiz, que tem uma mensalidade de R$ 6,99, tá? Embora seja uma mensalidade, nada impede que você pague um mês e não veja mais. Você só quer ver aquele curso? Você pode entrar na plataforma, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho Seja Membro. Você clica nele, vai ter os 3 tipos de associação. O inicial é esse Membros Raiz. Dentro desse membro raiz, você tem esse curso. Meu aluno não alfabetizou, e agora? Daí lá eu vou te explicar melhor como que funciona toda essa parada aí da alfabetização. E depois a gente tem um outro curso que chama Lacunas de Aprendizagem, que na verdade esse outro está no Multiverso, que é uma outra associação. Na verdade ele não está, gente, ele vai entrar daqui a algum tempo no Multiverso, mas tem assim muitos cursos lá, tem mais de 30 cursos lá, juntando aí os tipos de membros. Então, nesse membro aí raiz, você já consegue ter esse curso do Não Alfabetizou e Agora. Se você quiser pagar um mês e parar, não tem problema. Você só clica lá, vou pagar um mês. Tchuc. Se você quer que todo mês
continue, para você rever as aulas ou para você assistir cursos novos, você vai escolher a opção recorrente, que daí nessa opção você continua pagando, quando você não quiser mais, você acessa no YouTube o clube de membros e você cancela, tá? Uma coisa importante, gente, professor era da tecnologia, para você fazer a associação, você tem que estar logado na sua conta de Gmail. Se você for usar um computador da escola e você não tiver logado, claro que você não vai ter acesso, porque o computador não sabe que é você. Você precisa estar logado naturalmente, que é que nem qualquer curso que você vai fazer. Se você não estiver logado na plataforma, o cara não tem como adivinhar, ele não é vidente. A tecnologia não chegou nesse ponto de evidência, né? Então, você precisa estar logado na sua conta de e-mail para você poder, no computador na que você fez o clube, né? Para ele saber que foi você o cara que escolheu esse curso, tá? Espero que vocês tenham gostado das informações. Até nosso próximo encontro e sucesso para todo mundo.